Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do escritório ZAL. E antes da gente começar o vídeo, passando apenas para mostrar onde vocês podem acessar os nossos relatórios grátis, vocês entram aqui em zal.com.br e clicam aqui em relatórios grátis. Após clicar, vão ser redirecionados para essa página, onde vai aparecer um pop-upzinho, onde vocês podem colocar o nome, e-mail e melhor telefone. E após isso, vocês vão ser redirecionados para essa área, onde vocês escolhem o tema de interesse: Bolsa de Valores, renda fixa, fundos de investimento, guia de investimentos e economia. Escolhendo o tema de investimentos, cliquem em acessar relatórios grátis e vocês vão ser redirecionados para essa página, onde estão todos os nossos arquivos com os relatórios da área de análise da XP, que são atualizados periodicamente pela nossa equipe. Ok? Então, vamos ao vídeo. Olá pessoal! Bom, como nós já havíamos comentado, então, estamos aqui com o Johnny Vargas, sócio e assessor de investimentos do escritório ZAL. E aí, Johnny, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, Flávio? Muito boa tarde. Satisfação estar aqui batendo mais esse papo aí com vocês. Pô, que maravilha. Posso lhe dizer com certeza que é recíproco, né? E, bom, a ideia aqui hoje, né, pessoal, é a gente falar um pouco sobre a parte política, que pelo menos aí no curto prazo acaba sendo um driver que gera muita volatilidade no mercado, em especial no mercado brasileiro, e mais especial ainda, né, na antessala das eleições, que é onde nós estamos hoje, né? E parece que com esse cenário de Covid, o ano eleitoral acaba começando mais cedo, né? É verdade, já não bastasse aí nós estarmos passando por um ano pré-eleitoral, que normalmente as discussões políticas iniciariam mais no último trimestre do ano. Nós tivemos aí novidades no campo eleitoral que antecipou esse cenário eleitoral agora para o início desse ano, trazendo à tona para o mercado uma nova variável, como se já não bastasse a pandemia pela qual nós atravessamos, além aí da própria condição econômica do país, a questão do orçamento, a questão do endividamento público, temos mais esse ingrediente aí da antecipação do cenário político, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje. Perfeito. E aproveitando esse teu gancho, né, já que já introduzimos, cara, na tua visão, como que a política interfere aí no movimento dos ativos de risco, em especial Bolsa de Valores, falando principalmente aí a nível Brasil? Qual o grau de interferência, como que isso funciona na tua visão? Bom, antes de mais nada, é preciso a gente entender que, segundo Aristóteles, a questão da política, o homem é naturalmente um animal político. Então, a política ela está entremeada em várias áreas do conhecimento. E aqui no Brasil, recentemente, a questão política ganhou um corpo preponderante, que reflete de maneira muito forte nos nossos investimentos, principalmente nos ativos de risco de bolsa de valores, né? Nós tivemos aí, recentemente, exemplos com relação à condução da política de saúde no país, com relação à vacinação, muito contraditória, né, entre o que o ministro acha e o que o presidente do executivo entende que seja da maneira correta, e esse movimento é só um dos exemplos de como a política pode interferir nos mercados, né? Nós tivemos aí, desde março do ano passado, por conta da pandemia aqui no Brasil, que começou a ficar mais forte a partir do mês de março, um reflexo muito forte no preço das ações, né? Muito por conta das decisões políticas que foram tomadas na sequência. A pandemia, lógico, teve uma influência muito forte em alguns segmentos, mas só a pandemia por si só não explica a queda de muitas ações que nós tivemos. A condução da política de saúde no Brasil, por exemplo, acabou colocando um ingrediente adicional na tendência de queda de algumas ações para aquele momento do mercado. Então, com certeza, quando a gente procura entender como a política interfere nos investimentos, ela interfere em todos os momentos,
inclusive nos momentos de calmaria, em que tudo está funcionando, em que não há pandemia, mas em alguns momentos em que as decisões políticas elas precisam ser mais fortes e irem para um caminho mais de consenso, a gente começa a observar mais a política e dar mais importância para ela. Perfeito. Então, na tua visão, é preciso sempre analisar o cenário político antes de fazer qualquer tipo de investimento? Sem dúvida. É importante a gente analisar o cenário político para a gente entender como que nós vamos montar a nossa carteira, como que essa carteira vai ser estruturada a partir daquele momento político pelo qual nós atravessamos, né? Então, hoje nós temos aí um cenário político de muita incerteza. Obviamente que eu não posso colocar para os investidores ou deixar de levar em consideração todo o cenário político pelo qual nós passamos. Por exemplo, temos um cenário de eleição ano que vem. É política na veia. Não tem como desconsiderar esse evento. E, obviamente, que uma recomendação da nossa parte de uma carteira de investimentos que vai compor algum ativo de risco tem que ser levado em consideração esse cenário. Então, eu tenho que tomar cuidado que tipo de ação, por exemplo, eu vou recomendar para o investidor. Alguma empresa que possa ser beneficiada com uma alta do dólar face a alguma decisão política que possa ser tomada até o final do ano. Então, todos esses detalhes, a gente tem que ficar atento e influencia, sim, né? A gente precisa estar atento ao cenário político antes de investir. É uma variável importante, não é a única, mas é uma das principais variáveis que nós temos que levar em consideração antes de fazer um investimento. Perfeito. Até porque tu falou especificamente de ações, mas existem várias nuances da política e elas interferem em produtos aí que podem derivar, né? Seus rendimentos podem derivar de juros, podem derivar de ativos imobiliários, enfim, não apenas ações, mas qualquer tipo de investimento, né? Pode ser de uma forma ou de outra, pode ter algum tipo de interferência da parte política. E tu citou anteriormente, né, que uma coisa que está muito em voga, além do risco eleitoral, é a política de saúde, né, que está sendo implementada, e tem um ponto aí que é super importante, né, que é a política monetária. Eu acho que ela acaba tendo uma interferência bastante forte, né, principalmente nos ativos de risco. Jônio, eu queria que se tu pudesse explicar para a gente o que é a política monetária e como que ela interfere no mercado hoje. Com certeza. A política monetária é um instrumento de como o governo vai atuar, vai trabalhar, vai gerir a questão da moeda, né, a questão da circulação da moeda no país, a quantidade de moeda que o governo pretende que circule no país. Então, quando o governo ele pretende encampar uma política monetária expansionista, o governo vai trabalhar com uma redução na taxa de juros, para facilitar a expansão da economia através da facilitação do consumo, deixando mais moeda circulante no país. Então, uma política monetária expansionista vai facilitar com que as famílias se endividem mais, né? Mas estou falando aqui do endividamento do ponto de vista do consumo saudável, ou seja, taxas de juros menores, que facilitariam a tomada de um financiamento imobiliário, por exemplo, a aquisição de um automóvel, né? Uma reforma da casa para pagamento parcelado. Então, uma política monetária expansionista facilita a concessão de crédito no mercado, por exemplo, e facilita o consumo das famílias, né? Nesse sentido, a gente espera que a inflação suba um pouquinho, pelo aumento do consumo. Por outro lado, a gente tem uma política monetária, pode ter também uma política monetária contracionista. Só fazendo um parênteses, nós tivemos aí de 2015 até mês passado,
no Brasil, uma política monetária claramente expansionista, em que os juros saíram de 14,25% ao ano até chegar em 2% ao ano. Agora, quando a inflação começou a incomodar o bolso do brasileiro, e a gente está percebendo isso agora, com aumentos muito expressivos nos combustíveis, em algumas classes de alimentos, né, o governo passou a ter uma preocupação com a inflação e passou, então, a adotar, desde a última reunião do Copom, uma política monetária contracionista, ou seja, o governo vai começar agora a subir os juros, porque o objetivo agora, pelo menos no curto, médio prazo, é desaquecer o consumo. E em desaquecendo o consumo, o governo espera que essa inflação seja reduzida, né? Como é que essas políticas monetárias expansionista e contracionista podem interferir no mercado? Bom, em momentos de política monetária expansionista, em que os juros estão em queda, o mercado de ações, por exemplo, ele fica mais pujante, as pessoas passam a se interessar mais por ações, porque os juros estão caindo, e as pessoas passam a buscar remunerações melhores em ativos com um pouco mais de risco. E isso não é um fenômeno brasileiro, funciona assim em qualquer lugar do planeta. Com relação à política monetária contracionista, que é essa que a gente está vivendo agora, via de regra, os ativos de renda fixa começam a ganhar corpo, o que não quer dizer que a gente não deva investir em ações, pelo contrário, né, a gente deve sempre pensar numa carteira de investimentos diversificada, e em alguns momentos você vai pender mais para um lado, em alguns momentos mais para outro. Esse é o momento em que a gente começa a observar boas oportunidades, inclusive no mercado de renda fixa, com taxas de juros muito atrativas para o investidor, que pode abrir mão um pouquinho de liquidez, né, e deixar os ativos aí alocados por um período um pouquinho maior. Então, independente da direção da política monetária, seja ela para um aumento de juros, seja ela para uma queda de juros, sempre haverá boas oportunidades no mercado, em algum momento mais para ativos de risco, em algum momento menos, o que não quer dizer que num determinado momento a gente tenha que excluir a outra parte, ou seja, não é porque agora os juros estão subindo que a gente não vai olhar o mercado de ações, até porque uma outra variável importante que a gente tem que observar é a questão do juro real. O juro real é uma outra variável importantíssima para se avaliar para a tomada de decisões de investimento. O juro real nada mais é do que a diferença entre a taxa de juros praticada no país e a sua inflação. Quando a gente tem uma taxa de juro real negativa, o mercado de renda variável ganha corpo. Então, a gente está vivendo aqui uma situação bastante peculiar, em que nós temos atratividade tanto na renda fixa, hoje, um movimento de alta na taxa de juros, que deve perdurar pelo menos até o final desse ano, e um movimento também que a taxa de juro real no Brasil segue negativa, o que também fomenta o mercado de renda variável. Então, dá para montar uma boa carteira de investimentos, levando em consideração o aspecto da política monetária e o aspecto do juro real negativo. Eu achei bem interessante esse ponto que tu comentaste, né? Porque existem, né, pontos que a gente chama, né, que são o ponto neutro da taxa básica de juros, né? E pelo que os economistas calculam, a taxa básica de juros, o nosso ponto neutro, ou seja, é o ponto que tu não ajuda nem atrapalha a economia, seria 3% de juro real. Então, e a projeção é que a taxa de juro vá para perto de 5, né, até o final do ano. 5, talvez 5,5. Então, se esse cenário se concretizar, e a gente tiver uma inflação de 4,5, 5, mesmo com a alta de taxa de juros, a gente não vai ter um juro real alto, a taxa de juros vai continuar num patamar estimulativo, porém, com um juro mais alto, provavelmente o Brasil se torne mais atrativo também em termos de juros. Isso deve fazer com, em teoria, se não tiver nenhuma informação nova, o real pode, inclusive, se apreciar com relação ao dólar, que é o principal meio de troca mundial,
e isso pode dar uma segurada, né, nos nossos índices de inflação, ou seja, que nem tu mesmo falou, não é porque a taxa de juro vai subir que a renda variável vai deixar de ser uma coisa interessante, antes muito pelo contrário. Se a taxa de juros subir para um nível saudável, isso pode, inclusive, favorecer os ativos de renda variável, uma vez que o real pode encontrar um ponto de equilíbrio frente ao dólar, a inflação vai parar de dar aqueles, em teoria, poderia parar de dar esses resultados absurdos, e isso daí seria bom para todo mundo, seria bom para o investidor de renda fixa e para o investidor de renda variável, né? Achei essa tua colocação aí muito, muito boa mesmo. E, cara, para a gente fechar, saindo necessariamente de política monetária, indo para um campo mais amplo, queria que tu, se é que existe uma resposta para isso, como as ações do governo interferem, né, especificamente na Bolsa Brasileira, né, na Bovespa, na B3, aliás, e, cara, se tu pode citar alguns exemplos do que tem acontecido e do grau e do resultado que isso tem tido aí com relação ao Bovespa, se a gente for pegar os pontos aí mais importantes na tua visão das ações. Sim, com certeza. Um ponto importante, eu acho que o primeiro ponto aí de influência do governo na Bovespa, na B3, primeiro é o quesito credibilidade. A confiança que o governo, com base nas suas decisões, passa para os investidores brasileiros e internacionais, a ponto de fazer com que esses investidores tomem a decisão de investir no Brasil, né? Então, por exemplo, se o governo passa uma mensagem de que ele realmente quer não furar o cheque especial, né? Ou seja, o que o governo está trabalhando hoje, o governo está com endividamento de 90% do PIB. O Brasil arrecada 100 e gasta 90. A gente está caminhando para 100. Se o governo fizer uma reforma administrativa, uma reforma tributária, já fizemos a reforma previdenciária, que foi importantíssima para o longo prazo brasileiro, mas precisamos de tomadas de decisões de curto prazo agora. Se a gente passa uma mensagem de que a gente quer encampar mesmo essas reformas, essa é uma ação política positiva, que pode interferir positivamente para os investidores e canalizar para a nossa Bolsa, em valorização, né? Podemos ter outras ações do governo, né? Por exemplo, o governo pode definir que, a partir de hoje, enquanto a gente está conversando aqui, numa canetada, o IOF para investimento em renda fixa de investidor estrangeiro passa a ser 0. Amanhã vai entrar muito recurso na nossa Bolsa Brasileira, né? E para renda fixa também, para compra de títulos públicos. E essa é uma atitude que pode interferir positivamente, né? Se o governo começa a interferir demais na política cambial, tomando decisões cambiais, pode influenciar a favor dos exportadores ou a favor dos importadores. Recentemente, o governo tomou uma medida que o governo zerou o IOF para uma série de equipamentos, chegou a mais de mil produtos, né? Os produtores desses produtos se beneficiaram, né? Então, esse é um exemplo positivo aí de como algumas decisões do governo podem influenciar. No caso aí da questão do dólar, por exemplo, né? O fato da gente trabalhar com o dólar flutuante é uma política que hoje o nosso dólar, mesmo que o governo atue via leilões do Banco Central, né, diariamente, para tentar não deixar o dólar fugir muito, ou para cima ou para baixo, é uma decisão política também, decisão de política cambial, que o governo está atuando. E isso pode influenciar, por exemplo, se o governo resolve deixar as rédeas um pouco mais soltas do dólar e não interferir muito, isso vai favorecer os exportadores. Foi o que aconteceu nos últimos 12 meses no Brasil. A gente tem exemplo de empresas que se beneficiaram desse movimento, de uma decisão também política brasileira com relação à política cambial. As empresas do setor de celulose, por exemplo, a mineradora, uma das maiores mineradoras do mundo, que é brasileira, a Vale do Rio Doce, para citar um exemplo, as ações dessas empresas nos últimos 12 meses foram para as alturas, né? Porque
os seus produtos vendidos no mercado internacional estão em alta, e também o governo permite que o dólar flutue livremente aqui no Brasil dentro de um determinado patamar, o que acabou favorecendo os exportadores. Decisões políticas, né? Então, esses são alguns exemplos de como algumas decisões políticas do governo podem interferir em setores importantes da economia. Tivemos aqui recentemente, num outro exemplo, o governo tratando de aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. É uma decisão política. Naquela semana, as ações dos bancos caíram fortemente, né? E aí muitos investidores, não vou dizer que foram pegos de surpresa, mas foi uma decisão que causou um mal-estar, fazendo com que muitos investidores, aliás, tomassem a decisão de vender os papéis, enquanto outros aproveitaram a queda para comprar os papéis, né? Então, são decisões políticas que acabam interferindo na dinâmica de vários setores da economia e os investidores interpretam de formas diferentes, né? Mas essa interpretação de forma diferente por parte dos investidores pode ser um tema aí para um outro papo em alta nosso. Mas pelo que eu anotei aqui, dá para dizer então que as principais ações aí que tu acredita que no curto prazo interferem ou poderão interferir seria a questão de manter o teto de gastos, pelo menos aí tentar não estourá-lo, que o teto não vire piso, e ao mesmo tempo que passe aí algumas reformas que possam flexibilizar o orçamento, como é o caso, por exemplo, reforma administrativa e tributária. Seriam essas aí na tua visão? Antes da gente entrar naquela parte das políticas cambiais, seria isso mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Essas decisões do governo passariam uma mensagem de credibilidade de que a gente está querendo fazer a coisa correta, do jeito certo, que temos responsabilidade com as contas públicas, e passaria uma mensagem bastante importante para o mercado financeiro como um todo. Maravilha, então, maravilha. Bem, Johnny, foi muito legal aí o nosso papo. Cara, muito obrigado. Queria agradecer, além de toda a audiência, agradecer aí pelo teu tempo, por estar aqui passando essas informações, passando a tua experiência aí para o pessoal que está nos assistindo. Flávio, muito obrigado. Um prazer participar do Papo em Alta e conte comigo para os novos episódios. Com certeza. Então tá, pessoal. Bom, gostaria de agradecer novamente a presença de todos. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o like aqui embaixo, de seguir a gente no canal e de assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo. Ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos.